Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, mais uma vez participando das web palestras aqui do Telesaúde. Queria saber se todos estão me escutando bem. Tá me escutando? Tudo certo? Ok. Pessoal, eu vou fazer um compartilhamento de tela, então eu não vou poder acessar o chat. Eu gostaria, assim, que, como o nosso mediador disse, vocês anotem as perguntas e depois a gente debate e abrimos aí para as discussões. Falar sobre anosmia, principalmente nesse contexto pós-Covid, é uma questão bastante delicada. É um sintoma que tem se manifestado, está muito presente nos pacientes. Eu trabalho com fitoterapia no SUS, aqui em São Bento do Sul, Planalto Norte de Santa Catarina. Sou coordenadora do programa Farmácia Viva, coordenadora do Centro Municipal de Práticas Integrativas. Nós temos aqui 2 centros municipais de práticas integrativas, que são unidades que trabalham exclusivamente com as práticas. E estamos trabalhando também aqui com alguns pacientes pós-Covid, e eu fiz uma apresentação para vocês de algumas sugestões, como que a gente pode fazer com a fitoterapia nesse momento, né, para esses pacientes que a gente tem visto que essa demanda tem crescido cada vez mais. Então, vou fazer esse meu compartilhamento de tela com vocês e depois ficamos para as perguntas, ok? Então, vamos lá, pessoal. Um prazer, como eu falei, novamente participar das web palestras do Telesaúde. A nossa palestra de hoje é fitoterapia e aromaterapia, possibilidades no tratamento complementar da anosmia, hiposmia, parosmia no pós-Covid. Então, como eu falei para você, sou farmacêutica, fitoterapeuta clínica, é a minha especialização, mas também sou aromaterapeuta, reikiana, terapeuta de florais, e trabalho com medicina chinesa também, e espero contribuir um pouquinho com vocês ao longo dessa palestra para a gente discutir esse assunto tão delicado. Como nós sabemos, né, a Covid-19 teve início aqui no Brasil, no início de 2020, né, uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, né, e eu me lembro muito bem quando nós estávamos reunidos aqui em São Bento do Sul, no Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, e veio o então secretário de Saúde, e falou no nosso encerramento do congresso que estava por vir uma pandemia, né, e relatou os casos da Itália. Isso foi em março do ano passado. Nós estávamos, assim, festejando, e foi uma situação bem impactante, e depois nós vimos que, claro, essa situação se confirmou. Os sintomas iniciais, né, da Covid-19, a gente percebe distúrbios olfativos e gustativos, tosse, febre, dor de garganta, coriza, falta de ar, distúrbios gastrointestinais, náusea, vômito, diarreias, dores articulares, musculares, fadiga, cefaleia. E é tão desafiadora essa doença que cada ser humano manifesta ela de uma forma, né? Então, nós temos visto a gente que ficou na linha, os profissionais que ficaram na linha de frente, a gente aqui como prática integrativa, fechamos o nosso serviço um tempo, mas depois a gente percebeu que nós tínhamos muito a contribuir no combate a essa doença e auxiliando os pacientes que vinham apresentando, né, depois dos sintomas do pós-Covid. A gente viu que as práticas integrativas tinham muito a oferecer a esses pacientes. Bom, a nossa palestra visa, então, né, essa anosmia, esses sintomas olfativos, né, que aparecem no pós-Covid, porém também como um indicativo, né, da doença, da presença do vírus no corpo.
A Organização Mundial de Saúde classifica esse long COVID, né, ou também síndrome pós-Covid-19, que é uma síndrome classificada pela medicina chinesa com uma série de sintomas. Se eu não me engano, são mais de 20 sintomas classificados pela medicina chinesa como essa síndrome pós-Covid. A Organização Mundial de Saúde classifica essa long COVID, né, essa COVID aumentada, digamos assim, como persistência ou aparecimento de sintomas que iniciaram durante ou após a infecção pelo coronavírus. Então, nós temos alguns, classifiquei alguns apenas, né? Fadiga persistente, dores crônicas, sintomas respiratórios diversos, déficits cognitivos, anosmia, hiposmia, parosmia, disgeusia, ageusia, depressão, ansiedade, sintomas de estresse pós-traumático. Além disso, claro, é importante e necessário os monitoramentos das funções pulmonares e cardíacas. Nós aqui no Centro de Práticas Integrativas, nós temos recebido pacientes com todos esses sintomas, que variam muito de cada pessoa, né, de ser humano para ser humano, e dentro dessa particularidade da apresentação desses sintomas é que a gente vê a necessidade de uma abordagem holística com esses pacientes, né? Então, a necessidade e a presença das práticas integrativas nos sistemas de saúde são muito benéficas nesse momento. Bom, aqui em São Bento do Sul, né, falando um pouco para vocês da nossa realidade, nós utilizamos, sim, práticas integrativas na recuperação pós-Covid, inclusive os nossos serviços de acupuntura, eles recebem priorização nos atendimentos, né, o profissional, quando ele encaminha para a acupuntura, que é um serviço que aqui ainda é por encaminhamento da unidade de saúde para o serviço especializado, o profissional, ele pode priorizar o pedido quando o sintoma é pós-Covid, a gente pode, esse paciente pode ser priorizado, ele recebe, então, uma notificação de priorização. Os demais serviços que nós temos aqui, as demais práticas, elas são de livre acesso. Então, a pessoa pode procurar o Centro de Prática Integrativa, estando com cadastro no SUS totalmente em dia, né? Ela pode ser atendida aqui pelo Centro de Prática Integrativa. E ela pode receber, então, atendimento de auriculoterapia, acupressura, moxabustão, reiki, aromaterapia, fitoterapia, florais e meditação. Sendo ali, eu coloquei aqueles asteriscos na fitoterapia e na meditação, porque conforme o levantamento da Fiocruz, foram as duas práticas integrativas mais procuradas durante esse período de pandemia. Mas a gente tem visto que o tratamento com acupuntura, nossa enfermeira aqui, Rita de Cássia, tem feito um trabalho muito bonito no tratamento, nos sintomas nessa síndrome pós-Covid, e a gente tem visto resultados bastante interessantes, né? E esses pacientes, então, para acupuntura são priorizados. Nos demais, é livre o acesso, né? A pessoa vem aqui, se inscreve e é chamada para o atendimento no nosso Centro de Prática Integrativa. Bom, falando então, né, desse sintoma tão diferente, né, que tão característico também, muito mais do que a gente imagina, que é o sintoma da anosmia, a minha contribuição hoje aqui é falar de possibilidades para o tratamento complementar da anosmia, hiposmia, parosmia. Lembrando que esses sintomas ainda não têm um tratamento, digamos assim, uma guideline, né? Um protocolo estabelecido, nem pelo Ministério da Saúde, nem pela Organização Mundial de Saúde, porque ele é um sintoma multifatorial, né? Ele pode vir ter várias origens, e ainda isso não foi determinado. Não é só o coronavírus que causa anosmia, nós sabemos de casos de
pessoas que fizeram a retirada laringostomizados, né, pessoas que estão em tratamento com quimioterapia, também tem perda olfativa, perda do paladar. Então, são sintomas bastante significativos que englobam outras doenças e outras condições fisiológicas, né? Bom, o conceito de anosmia e hiposmia, só para a gente contextualizar e vocês entenderem o que é isso, né? A anosmia, ela é a perda total do olfato. A hiposmia é a perda parcial do olfato. Já a parosmia, que é algo que realmente foi nesse contexto da pós-Covid que a gente se deparou, é a modificação total ou parcial do olfato. Sim, pessoal, as pessoas têm vindo procurar o nosso centro de prática integrativa, dizendo, relatando alterações no olfato e no paladar também. A pessoa, por exemplo, vai cheirar algo que ela sabe que tem aquele cheiro, porque ela reconhece, o cérebro dela sabe, por exemplo, que aquilo é café, mas ela sente um cheiro totalmente diferente. Então, essa seria a parosmia. Bom, o mecanismo proposto, né, para o aparecimento desse sintoma, ele é multifatorial, né? Então, os artigos que eu tenho procurado me aprofundar nesse assunto, eles falam desde dano viral direto aos receptores olfatórios, degeneração neuronal das vias de condução central, né, do processo olfativo, tanto a obstrução nasal, que ela pode estar presente ou não, né, na COVID. Então, assim, eles ainda não sabem dizer o que causa essa perda de olfato e ainda como ela se prolonga. Nós temos casos de pessoas que já estão há 6 meses que procuraram aqui o nosso centro, dizendo que há 6 meses não conseguem, não tem a recuperação do olfato, né? 6 meses após a infecção. Então, assim, ó, existem relatos também de alteração no epitélio nasal, no bulbo olfativo, né? A gente tem um assoalho, uma pequena camada de células que são super especializadas e teria alguns indícios que o vírus, ele alteraria, né, essas células, e manifestações também neuronais, né, inclusive pelo coronavírus. Mas assim, toda essa complexidade faz com que o tratamento seja difícil e ainda não esteja totalmente elucidado, né? Ainda não temos um guideline para isso, temos apenas possibilidades. Bom, esse artigo que eu trouxe para vocês é um artigo de 2019, realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em conjunto com a Fiocruz, e quem tiver a oportunidade de ler esse artigo, né, a disfunção olfativa nos pacientes com a COVID-19, mais do que uma questão de sim ou não. Esse artigo, ele levanta as questões da alteração olfativa, da presença de anosmia, e inclusive esse artigo sugere que o teste olfativo seja feito como um preditor da exposição do profissional de saúde, né, o profissional que está trabalhando na linha de frente, fazer regularmente um teste olfativo para saber ou não qual a presença da anosmia, sendo, digamos assim, um preventivo, né, da disseminação do vírus. Isso que eu achei bastante interessante, essa abordagem desse artigo, dizendo que sim, a anosmia é um sintoma importante, que deve ser considerado. A pessoa, quando apresenta anosmia, ela deve ser olhada, monitorada de uma forma mais criteriosa, principalmente se ela não tem alteração, assim, bloqueio da via nasal, né? Presença de muco, se ela está com as vias nasais livres e ainda apresenta a anosmia. Então, isso é um sintoma indicativo da COVID muito forte, que às vezes é bastante negligenciado, né? Até porque a gente não tem o costume de dar muita importância
para o olfato, né? Então, eu achei esse artigo bastante importante. Quem quiser dar uma lida nele, é bem interessante. Outra curiosidade que eu trouxe aqui para a gente pensar e contextualizar é que, e trazendo aqui, né, para a fitoterapia e para as práticas ancestrais, né, da medicina, da nossa medicina tradicional, que o Avicena, que acho que as pessoas que conhecem um pouco de aromaterapia sabem que foi um médico persa, um estudioso, né, persa, que desenvolveu a destilação, né, lá no mundo árabe, né, o primeiro destilador. Então, o Avicena, ele já falava sobre a perda olfativa, né, dentro da sua matéria médica, já dava todos os critérios de o que era essa perda olfativa, como que ela acontecia, e então ele propunha um tratamento, né, com plantas bem aromáticas. Então, ali está aqui ao lado está listado, né, nessa matéria médica do Avicena, ele fala de alho, ele fala da aloe vera como um cicatrizante dessa mucosa nasal, fala da canela, da lavanda, da menta, né, do cominho, da pimenta preta, do gengibre. Então, eram plantas que ele indicava para o tratamento da perda olfativa. E esse estudo fez um levantamento, uma revisão bibliográfica sobre qual seria a relação, então, dessas plantas com a proposta, né, do Avicena, se confirmaria devido ao mecanismo de ação dessas plantas, e esses estudos, né, esse levantamento bibliográfico, levou à conclusão, então, de que essas plantas, elas têm atividade neuroprotetora, anti-inflamatória e antioxidante, que são mecanismos de ação das plantas aromáticas. Nós sabemos que as plantas são compostas por fitocomplexos, né, e esses fitocomplexos, várias moléculas junto, têm esse efeito, então, anti-inflamatório, antioxidante, que é a inflamação e a oxidação. Nós sabemos que é a etiologia de muitas doenças, né? A maioria das doenças tem um início nos processos oxidativos e inflamatórios. E as plantas medicinais aromáticas, as plantas aromáticas têm esse mecanismo de ação em si, né? Então, aí está essa curiosidade que lá o Avicena já falava sobre a perda olfatória na medicina tradicional persa. Aliás, os estudos sobre a medicina tradicional persa estão cada vez mais presentes no PubMed. Então, é bem interessante a gente dar uma olhada no que lá os árabes falavam há muitos séculos atrás, né? Bom, a fitoterapia e a aromaterapia são práticas integrativas e complementares que estão inseridas no Sistema Único de Saúde. A fitoterapia foi, junto com termalismo, homeopatia, ayurveda e antroposofia, né? Foi uma das primeiras práticas integrativas citadas lá em 2006. E em 2018, então, entra a aromaterapia, né? Uma das últimas a serem incluídas dentro das nossas 29 práticas integrativas, nossas 29 ferramentas de cuidado, né? Então, para a gente harmonizar um pouco os conceitos com o Ministério da Saúde, a fitoterapia é a terapêutica caracterizada pelo uso das plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Já a aromaterapia é uma prática terapêutica secular que consiste no uso intencional de concentrados voláteis extraídos de vegetais, os óleos essenciais, a fim de promover e melhorar a saúde, o bem-estar e a higiene. A higiene é engraçado estar aí, né? Porque os óleos essenciais, eles são muitas vezes classificados como itens de higiene, né? Então, ainda não temos uma regulamentação específica do óleo essencial como medicamento, que deveria. Né? Possibilidades, então, para o tratamento da anosmia pós-Covid. Pessoal, o olfato, ele é um sentido muitas vezes negligenciado por nós. A verdade
é que o olfato, ele vem de um lugar do nosso cérebro que é um local muito primitivo, né? A gente fala que o olfato, ele é um instinto, praticamente, né? Se você olhar uma torta, um pedaço de bolo, né? Que você olha e não sente o cheiro dele, só olha para ele, aquilo, você come, se ele tiver estragado, né? Você só com os olhos você come ele. Mas se você olhar para esse bolo e sentir o cheiro e o cheiro do bolo estiver estragado, você não vai comer. Então, o olfato, ele acessa um local, que é o sistema límbico, onde estão as nossas emoções, está o nosso instinto de sobrevivência. Vários estudos relacionam a perda do olfato à depressão, à ansiedade, inclusive a ideações suicidas. Então, o olfato, ele tem uma função extremamente importante, não só, né, para a nossa alimentação, mas também para o nosso bem-estar, para as nossas relações sociais, para a nossa sobrevivência, né? Então, o olfato é um sentido muito complexo e que geralmente está negligenciado, né? Então, aqui a gente vai ver algumas possibilidades dentro da fitoterapia e da aromaterapia para nos ajudar nessa situação. Bom, o treinamento, então, a gente pode ter o treinamento olfativo, que eu vou explicar para vocês, uso tópico de algumas plantas medicinais e também plantas medicinais, inalações com óleos essenciais, plantas antimicrobianas e anti-inflamatórias de uso oral e orientações sobre o bocejo educado, que eu já vou explicar para vocês o que é. Então, o treinamento olfativo, ele envolve a inalação 2 vezes ao dia de 3 a 4 substâncias aromáticas que podem ser plantas ou óleos essenciais, com o objetivo de melhorar a plasticidade do nervo olfatório danificado. É como se fosse uma fisioterapia. Existe uma associação, né, a Absente, que é uma associação inglesa que promove esse treinamento olfativo para pessoas com anosmia. Isso é bem anterior à Covid, né? E nessa Absente, eles falam no uso de óleos essenciais. A Abraroma, que é a Associação Brasileira de Óleos Essenciais, pegou esse treinamento da Absente, eles traduziram, porque está tudo em inglês, traduziram para o português, então fizeram esses protocolos desse treinamento olfativo, que é bastante interessante, né? Que consiste em inalar 3 aromas conhecidos pelo paciente e anotar em um diário as impressões de reconhecimento e força desse aroma. O reconhecimento é quando o paciente consegue reconhecer o cheiro. E a força do aroma é quando ele consegue dizer se está fraco, está forte, né? Então, no protocolo, a gente sugere que seja feito de 30 dias até 4 meses. E com a produção desse diário olfativo. Então, assim, pessoal, ele não é de uma hora para outra, né? Bem importante a gente, quando oferece para o paciente anósmico esse treinamento olfativo, é bastante importante dizer que não vai ser de uma hora para outra, ele vai precisar do comprometimento dele de fazer isso, e a gente sabe que hoje em dia, com tudo tão rápido, as pessoas querem respostas tão rápidas, né? A gente oferecer uma terapia que pode, sim, demorar mais tempo, nem sempre a adesão é muito boa, mas a gente precisa tentar convencer o nosso paciente de que isso é importante. Por que eu trouxe, né, tanto a técnica da Absente, que fala e da Abraroma, que utiliza óleos essenciais, quanto com plantas medicinais, que podem ser plantas secas, como orégano, cravo da Índia, como eu trouxe aqui, ó, para vocês verem, né, num frasquinho. Pó de café também é possível, né? Pó de café ou temperos que a pessoa conhece, manjericão seco, que a gente sabe que quando seco de forma correta ele concentra o sabor.
Então, assim, porque nós sabemos que nem todas as pessoas têm condições de pagar pelos óleos essenciais. Inclusive, no protocolo da Absente, eles falam até em óleo essencial de rosa, que nós sabemos que é super caro, né? Então, a gente propõe aqui o uso realmente de plantas e derivados que a pessoa tem em casa, né? Então, ali tá, eu apresentei para vocês ali a tabelinha, a pessoa vai anotar de 0 a 10, né? Ela vai fazer a inalação, abre o frasquinho, aproxima da narina, 30 segundos, e ela vai fazer essas anotações, se ela reconhece o cheiro de 0 a 10, qual é a força do cheiro de 0 a 10, sendo 0 nenhuma e 10 muito forte. Trocar as plantas, né, a cada 2 semanas, trocar aqui, eu tenho esse cravo aqui, ele já tá há 4 semanas, ainda tá super forte, mas eu acho que a pessoa que tá anósmica precisa realmente do cheiro bem pronunciado, né, e então anotar também as impressões que ela tem ao sentir esse aroma. Bom, a aromaterapia, nesse treinamento olfativo, ela é possível, né? Assim como as plantas desidratadas, a gente pode fazer com óleo essencial, mas a gente consegue associar, como o óleo essencial ele é mais concentrado, a gente consegue somar as características da planta, anti-inflamatória, antialérgica e cicatrizante, para acelerar esse processo de recuperação do tecido, né? É possível a gente associar, então, tanto a questão de reconhecer o aroma, quanto a função farmacológica desses óleos essenciais. Além disso, quem é aromaterapeuta e trabalha com aromacologia, que é a influência, né, o estudo dos óleos no comportamento das pessoas e das emoções, né, a influência dos óleos nas emoções, no humor da pessoa, a gente pode associar, então, a escolha desse óleo essencial com aquilo que a pessoa está sentindo, né, se a pessoa está mais fechadinha, a gente pode utilizar óleos que modulam o humor, né? Então, e tudo isso, um aromaterapeuta com esse conhecimento pode associar. É muito importante que na escolha do óleo essencial a gente tenha um conhecimento das contraindicações de cada óleo essencial escolhido. Lembrando que vai ser muito mais forte o estímulo do que na planta, né? Na planta seca, assim, dessa forma, utilizada nos frasquinhos. Então, aqui algumas fotos, né, do treinamento da Absente, né, como fazer o seu próprio kit. Lembrando que tem kits com óleos, kits de treinamento olfativo que são vendidos no mercado por mais de R$100, e a gente sabe que esses, assim, com as plantas aromáticas é possível fazer e sair bem mais em conta, né? Então, aqui só como fazer o próprio kit, isso tudo tem no site da Absente, ou, se quiser traduzido, da Abraroma. Lá tem toda a descrição de como fazer esse treinamento olfativo. Aqui estão as possibilidades, né? A Abraroma e a Absente sugerem cheiros bem diferentes um do outro, né? Então, aqui eu coloquei alguns óleos, na verdade, a minha escolha foi pelo preço dos óleos mesmo, né? O preço do óleo de alecrim, do limão siciliano, da hortelã, a lavanda francesa e o óleo de gerânio, eles são óleos mais em conta, assim, até a lavanda não tanto, mas os outros óleos são óleos mais em conta, que a gente pode sugerir para o paciente que quiser fazer com aromaterapia, né? Então, com aromaterapia, eu gosto bastante dessas fitas olfativas, né? Onde a gente pinga um olhinho, 2 a 3 gotas do óleo, a gente corta e pode colocar dentro desses frasquinhos. O importante, como a gente não está enxergando e não sabe o que é realmente etiquetar com o nome da planta, né? O nome do óleo essencial, onde a pessoa vai ver o nome, é óleo de lavanda, porque isso é muito importante nesse treinamento, é você saber que você está olhando e que você
tá cheirando, você saber o que é o óleo, justamente para o seu neurônio trabalhar essa neuroplasticidade. Então, aqui, né, os componentes ativos de cada um desses óleos, a maioria deles, então, com essa propriedade antisséptica, de redução, por exemplo, ali o limão, né, redução da permeabilidade capilar, muito importante na aromaterapia, como eu coloquei ali para vocês, essa questão das contraindicações, né, ali, ó, o alecrim, a hortelã, com contraindicações de epilepsia, crianças, lactantes, né? O limão com essa questão de ser bastante fototóxico. Então, a gente sabe que para fazer esse encaminhamento com aromaterapia, o ideal é que a pessoa tenha formação, seja um aromaterapeuta, porque vai saber todas esses cuidados que tem que ter, né, para trabalhar com os óleos essenciais. Então, ali, 3 gotinhas, colocar o papel dentro do vidro, né, um vidro pequeno, de preferência âmbar, porque a gente sabe que a luminosidade, ela altera os óleos essenciais, mas como a gente não quer usar como tratamento, só realmente para o cheiro, a gente pode, então, associar todas essas propriedades aí que vocês estão vendo, né, de analgésico, anestésico, mucolítico, né, a hortelã-pimenta. Então, quando a pessoa ainda tem associados sintomas ainda respiratórios, a gente sabe que os óleos essenciais têm uma função bastante importante. Aqui, só para que eu coloquei o primeiro, que é o alecrim, quimiotipo cânfora e o cineol, né, que eles têm uma diferença, e as pessoas acham que o quimiotipo do óleo essencial não tem diferença na planta, mas eu tirei aqui essa foto do Jardim de Eva, o Éden de Eva, que é um livro maravilhoso do Pagre, que o Amaury fez com a Eva Michalak, né, que era uma irmã lá não me lembro a cidade, o interior de Santa Catarina, e à direita ali é o alecrim quimiotipo cineol, vejam a parte posterior da folha, como difere, então tem diferença. Só curiosidade, tá, pessoal? Bom, 10 minutos. Tá, eu vou ter que correr. Então, aqui as soluções, né, os sprays nasais que existe já no mercado, aplicação de soluções aquosas, né, de preferência, se puderem ser ainda, além de aquosas salinas, soros, né, a gente utilizar, então, plantas medicinais anti-inflamatórias e antialérgicas, visando a hidratação e recuperação da competência ciliar dessas células. Esse produto tem no mercado, muita gente acha que isso não tem, né? Então, ali, com a malva com a malva silvestre, né, com extrato de própolis, calêndula, que são plantas conhecidas com esse potencial, e sim, é possível, com orientação de um fitoterapeuta, fazer o preparado, essas infusões em casa, para você mesmo, né, como tem você lavar a narina com um soro fisiológico, é possível você utilizar também infusões com algumas plantas. Esse artigo fala sobre a possibilidade do extrato da camomila e o mais bacana, como irrigação nasal, por causa dos flavonoides, né, a apigenina, luteolina, o alfa-bisabolol, camazuleno, que é um anti-inflamatório maravilhoso, matricina. Então, a camomila, ela é uma planta segura, secular, está nos nossos compêndios de fitoterapia, e ela pode ser utilizada aí também, a escola de medicina tradicional persa, falando aí desses preparados, né, e dessas possibilidades naturais para tratamento, então, da anosmia. Esse artigo da anosmia, esse artigo está completo, bem possível de achar. Então, assim, sugestões de planta para instilação nasal, né? A gente tem a camomila, a gente tem a calêndula, a malva parviflora, que é a malva que nós temos aqui na nossa região. É bem difícil a gente achar a malva silvestres ou officinalis. Os componentes químicos aí de cada uma delas trazendo esse potencial, né, de regeneração tissular, de recuperação dessa alergia, né? Muito cuidado, gente, com pessoas que têm alergia, principalmente a família das astaráceas,
que é o caso da camomila, da calêndula. Então, a pessoa pode desenvolver mais ainda, mesmo que seja aplicação tópica na mucosa, que ela não é contraindicada, né? Todas as plantas, elas estão no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, com indicação para afecções da cavidade oral e mucosas. Então, se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar essas plantas com essas indicações. E só uma provocação aqui, né, para quem diz, nossa, vai colocar chá, vai lavar a narina com chá, mas a gente não tem receio de usar os corticoides e os descongestionantes nasais, né, mas a gente tem medo de instilar gotas de infusão nas nossas narinas. Então, ao meu ver, isso é uma contradição, né? As inalações, né, então, que tem por objetivo absorver esses vapores dos princípios ativos, ela é uma prática muito comum, uma prática ancestral para alívio de doenças respiratórias em diversas comunidades, né? Então, a gente pica a planta, sempre pica a planta, coloca na água fervendo, cobre a cabeça, né, com uma toalha e, com os olhos fechados, faz essa inalação. A escolha dessas plantas, a gente sugere que tenha um perfil antimicrobiano, antialérgico e anti-inflamatório. Então, aqui algumas possibilidades, né? O alecrim, a camomila, o eucalipto e o hortelã, pelas características delas, né? Como antimicrobiana, o alecrim, cicatrizante, descongestionante, ali algumas contraindicações, né? Crianças, principalmente. A camomila aí como um antialérgico, anti-inflamatório e cicatrizante. Então, para a gente nunca errar, 2 colheres de sopa da planta medicinal fresca ou seca, se não tiver fresca também, 200 ml de água fervente, tampar, guardar alguns minutos. Quando destampar, cobrir a cabeça e deixar esse vapor, então, a gente inalar esse vapor 3 a 4 vezes ao dia por 15 dias. Tratamento fitoterápico, ele tem que ter início, meio e fim. Não adianta fazer uma vez só, que esse é um processo, né? Então, a gente descartar aí as reações alérgicas, pacientes alérgicos, né? Porque mesmo sendo uma prática bem ancestral, isso pode acontecer. Lembrando, né, pessoal, que assim, quanto a resultados com a anosmia, vocês não vão encontrar nada ainda no PubMed, em qualquer biblioteca, né, de saúde, porque realmente está difícil, né? Os estudos estão começando, então tudo que eu trago para vocês aqui são sugestões. Aqui as inalações a frio com aromaterapia, eu gosto muito da fita olfativa, pode ser um pedacinho de papel. No caso, né, essa inalação, ela pode ser de 30 segundos, né, aproximando o óleo essencial da narina, nunca tocando a narina com óleo essencial. Então, aqui eu também coloco algumas sugestões de óleos essenciais, alecrim, quimiotipo cânfora, né, que ele vai ser muito mais mucolítico e analgésico do que o quimiotipo cineol, que vai ser expectorante, né, antimicrobiano, a hortelã-pimenta, a lavanda francesa como sedativo, cicatrizante e anti-inflamatório. A lavanda brasileira também como um excelente mucolítico, analgésico, antiespasmódico, cicatrizante, né? Não tanto sedativo quanto a francesa. O eucalipto com essas ações aí expectorante, fluidificante. Também a gente pode colocar no difusor pessoal, no máximo 30 minutos, o difusor pessoal ele fica um pouco mais, com distanciamento maior da narina, então a gente sabe colocar 1 a 2 gotas apenas, 30 minutos 2 vezes ao dia, não mais do que isso, né? E no difusor ambiental, deixar 40 minutos 2 a 3 vezes ao dia. Bom, aqui algumas plantas para uso oral, né, para a gente auxiliar, plantas anti-inflamatórias e antialérgicas, né, então, assim, as plantas, elas são muito, tem alguns estudos como adjuvantes, né, coadjuvantes também, no tratamento dos sintomas persistentes das vias aéreas. Então, é sempre complementar, né.
Claro que como todas as práticas integrativas, ela deve ser respeitada as particularidades dos pacientes, as medicações que eles estão usando. Então, para essa indicação de uso oral, principalmente prescrição, a gente aconselha que a pessoa tenha uma formação em fitoterapia, né? Eu trouxe aqui para vocês a nossa Marcella Quirocline satureoides, na forma de tintura. Ela está no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira como auxiliar no alívio sintomático das afecções leves das vias aéreas superiores. Então, pode ser aí uma coadjuvante interessante, né, para o tratamento de sintomas. A camomila também, aqui já na forma de chá, né, a gente usa a inflorescência da camomila. Aí os componentes dela, os flavonoides, os óleos essenciais, né, com atividade antiespasmódica, anti-inflamatória, das afecções da cavidade oral, uma inibidora da COX-2, né, para quem estuda aí os anti-inflamatórios. Aí as fórmulas da preparação extemporânea do chá, né, com essa característica de ser anti-inflamatória. Aqui o uso pediátrico, né, da inalação, vocês vejam aí que lá no nosso formulário ela está como inalação também, né, antiespasmódica, anti-inflamatória, aí algumas indicações dela de uso inalatório, uso oral e inalatório. Então a camomila já é uma planta, né, mais do que estudada. O gengibre, pessoal, o gengibre, assim, tem, né, todas essas plantas, elas têm contraindicações. O nosso tempo é curto, não consigo falar especificamente de cada uma, poderíamos falar o dia inteiro. Mas, assim, camomila tem suas contraindicações, pacientes que usam anticoagulantes, é bem importante que seja dito, né? O gengibre também, pacientes hipertensos. E o gengibre, ele tem uma característica bastante interessante, que é uma planta quente. O vírus, a gente sabe que a COVID, segundo a medicina chinesa, ele tem uma característica fria. Então, um gengibre, ele vem para contribuir bastante nesse tratamento e alívio dos sintomas, né, pós-COVID, também por essa característica, né? Claro, ele é anti-inflamatório, tem os óleos essenciais, mas eu vejo ele muito mais como uma planta trazendo calor, né, para esse vírus que gosta de habitar a umidade, os ambientes frios, né, e que produz umidade no nosso corpo. Então, ali, a fórmula, né, e a cúrcuma longa, o açafrão, né, como atividade imunomoduladora. Então, a gente tem aí a tintura da cúrcuma, né, em água ela tem baixíssima solubilidade, ela é mais solúvel, os curcuminoides são mais solúveis em soluções hidroalcoólicas, né? Então, aqui a sugestão do nosso formulário que seja a tintura da cúrcuma mesmo, de 1 a 3 ml, o modo de usar, né? Diluído em água, 3 vezes ao dia por 15 dias, uso adulto somente. Bem importante, tem algumas contraindicações, a cúrcuma longa também, né, pacientes também que utilizam anticoagulantes. Na verdade, o anticoagulante, ele interage com bastante plantas, assim, então é importante a pessoa dar uma olhada e estudar, mas aqui são algumas sugestões, né, para quem está procurando esse tratamento complementar, né, todos esses tratamentos unidos. Bom, o bocejo educado é uma manobra da fisioterapia, que eu acho que vale a pena quem está na equipe de saúde pedir para o fisioterapeuta se informar. É uma manobra de influxo, é como se você fizesse um bocejo, só que em vez de abrir a boca, você faz uma pressão com o céu da boca para o assoalho olfativo, né? Então, você vai estimular por pressão a irrigação dessa parte aqui desse nosso assoalho olfativo, e isso estimularia, então, a recuperação dessas células pela pressão desse bocejo, que é como se fosse um bocejo para dentro. Existem vários estudos, né? Se vocês colocarem NAIM, que é o nome da manobra,
né, essa manobra do bocejo educado, ou como bocejo educado, vale como complementar a todas essas possibilidades que eu trouxe para vocês, lembrando que, quando a gente fala de Covid, não tem nada certo, não tem nenhum trabalho, assim, publicado, essa é a saída, nós estamos todos engatinhando, nós estamos todos lutando com as ferramentas que nós temos para ajudar esses pacientes. Então, assim, vale a pena ler sobre esse bocejo educado. Eu tenho um artigo que fala em pacientes laringostomizados, com resultados, assim, na segunda semana. Então, aqui, nos pacientes que eu prescrevi o treinamento olfativo, eu também indiquei que fosse utilizado o bocejo educado. Nós estamos ansiosamente esperando as respostas desse tratamento todo que eu coloquei aqui para vocês, já que a gente sabe que pode levar 4 meses de tratamento, não é uma coisa que é de uma hora para outra. A anosmia, ela é uma realidade, hiposmia, parosmia, eu fiquei bem impressionado, pacientes me dizendo assim, eu sinto cheiro de podre no café. Então, assim, realmente é algo que tem nos desafiado muito, e aqui algumas possibilidades para ajudar vocês a tentar, né, tentar ajudar os pacientes que estão com esses sintomas pós-Covid. Bom, gente, então, assim, a minha mensagem, espero que tenha conseguido falar em tempo hábil, que a fitoterapia, ela é a ciência da simplicidade, né? Então, quando a gente usa ela com consciência e equilíbrio, a gente permite a manifestação da obra de Deus em nossas vidas, porque a natureza é essa grande obra maravilhosa que está aí para nos ajudar, só que a gente tem que utilizar ela com consciência e com equilíbrio, né? Lembrando que o menos na aromaterapia, na fitoterapia, o menos é sempre mais, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, não consegui aprofundar o tanto que era necessário, né? Vocês viram que corri com os slides, mas a gente vai disponibilizar para vocês essas informações. Aqui as referências, né, da onde eu tirei, eu não inventei a roda, tá, pessoal? Tudo isso estão nos compêndios, o treinamento olfativo está aí nesse site da Abraroma. Olhem lá, já tem palestras, eu achei que, quando eu olhei isso, realmente eu achei que não tinha, mas já tem bastante coisa no YouTube também, e fico, então, aqui o nosso e-mail, né, o Farmácia Viva, para quem quiser, também tem, quem quiser me seguir, dar uma olhadinha no nosso trabalho, do Sempix SBS, no Instagram e no Facebook. Quem tiver dúvidas, a gente pode ajudar, né? Acho que todos se ajudando nesse momento para a gente conseguir respostas dos pacientes, né? E tentar ajudar um pouco nesse sintoma que é tão impactante para a qualidade de vida. Então, meu muito obrigada e fico aberta a perguntas. Ok, então vamos lá. A farmácia Polinorte te cumprimentou primeiro, Ana, e depois ela colocou aqui a pergunta. Seria recomendado usar gotas de óleo essencial de eucalipto com soro fisiológico para nebulizar? Não. Eu não uso óleo essencial no nebulizador. Não é minha prática. Eu acho que fica muito forte. A nebulização, ela é diretamente no rosto, né? E se você quiser colocar, eu acho que vale muito mais você colocar num aromatizador de ambiente e ficar no ambiente do que você nebulizar direto. O óleo essencial, ele é extremamente concentrado. E eu não aconselho. Eu, né, particularmente, como aromaterapeuta, não aconselho. Eu prefiro colocar na fita olfativa e inalar os 30 segundos, porque mesmo aqui na fita olfativa, a gente tem uma proximidade, uma concentração bastante alta. Então, eu acredito que aqui ela já de 30 segundos a 1 minuto, a gente já tenha um efeito interessante quando a gente está pensando em ser um antialérgico, um mucolítico. E para inalação
ambiental, a gente pode colocar no difusor também. Sempre a frio, eu não concordo colocar óleo essencial, por exemplo, numa inalação a quente, né? Porque eles são produtos termoláveis, então vai perder bastante das características dele. Certo, obrigado, Ana. Eu vi a Marlene perguntando sobre ingestão de Agora óleo sim, ela essencial. mandou agora, que é a Marcleane aqui. A ingestão de óleo essencial ajuda no paladar e olfato? Olha, Marlene, vou te ser bem sincera. Eu não sou uma aromaterapeuta que apoia a ingestão de óleo essencial. Eu sei que tem bastante gente, né, aromaterapeutas renomados e pessoas que têm know-how para indicar. Aqui no Brasil, eu nunca vi um aromaterapeuta divulgando, um aromaterapeuta assim, né, com formação, um profissional de saúde e aromaterapeuta divulgando digamos, a tela aberta, que o uso de óleos essenciais via oral. Nós sabemos que na França é bastante divulgado, nós sabemos que, por exemplo, na Austrália existem mais de 4.000 registros de intoxicação pela ingestão de óleos essenciais. Então, isso é um assunto bem delicado, que a gente tem que ter bastante cuidado ao trabalhar com isso. Eu acredito que a ingestão, não sei se vai fazer alguma diferença, né? Então, eu acredito muito mais no efeito dele via nasal, via olfativa, do que via oral. Via oral, eu acho que o efeito não seria tão significativo, porque a gente está trabalhando diretamente, né? Quando você inala um óleo essencial, as moléculas entram em contato diretamente com o cérebro, porque elas conseguem penetrar nesse assoalho olfativo, entrar aqui no nosso sistema límbico e já fazer a modulação neuronal. Então, sabe, eu confio muito na via olfativa. Ah, que bom. O Centro de Saúde do Monte Cristo aqui comentou, Ana, os óleos essenciais atuam no mental, emocional, físico e no espiritual, né? Deixaram aqui esse comentário para a gente. Maravilhoso, maravilhoso. É um dos trabalhos mais bonitos que eu faço aqui no Centro de Prática Integrativa é associar sessões de auriculoterapia com aromaterapia e focando nessas questões emocionais, o que o paciente está precisando, e eu utilizo muito ajuda. Para mim, os óleos essenciais são como se fosse a alma das plantas, né? Eu me emociono até de falar de tão significativa essa conexão, é a quintessência, né? Então, eu utilizo bastante para questões emocionais, vou ser bem sincero para vocês, assim, utilizo muito, que a gente se beneficia muito do efeito da aromacologia, né? Ana, aproveitando esses minutos finais, se você quiser reforçar algo que você tenha dito, ou até aproveitar esse tempinho agora para estar explicando um pouquinho melhor algo que porventura você deixou passar, né, nessa correria, pode aproveitar, fique à vontade, já fazer um encerramento, que aí a gente vai finalizando a atividade. Jóia. Então, pessoal, como eu falei para vocês, assim, não há ainda um protocolo, um guideline, algo que seja concreto sobre a anosmia, né, e a hiposmia, a parosmia. O que a gente tem são um compilado, né, de informações de outras patologias que apresentam isso também. A gente sabe que o uso, a medicina convencional, né, ela utiliza bastante a aplicação de corticoides tópicos, mas a gente também sabe que os corticoides, eles promovem alterações na camada, né, dessas camadas epiteliais, então, assim, não seria a melhor escolha. Então, a gente tem aí, com as plantas medicinais, possibilidades bastante interessantes para auxiliar esses pacientes. É muito importante quando a gente vai trabalhar a aromaterapia,
que a gente tenha algumas referências bibliográficas, né, um material de consulta, para olhar certinho ali quais são as contraindicações do óleo, os potenciais, né, fototóxicos, alergênicos. Não é um produto simples, que, diga-se aqui de passagem, está tendo uma difusão de informações, muitas vezes, que a gente, até preocupantes, né, principalmente do uso oral, que nós sabemos de pessoas polimedicadas que buscam o uso, a ingestão de óleos essenciais para melhorar condições, por exemplo, detox do fígado, quando na verdade a gente sabe que o óleo essencial ele é um complexo de substâncias químicas que vai usar exatamente a mesma via metabólica que a maioria dos medicamentos, que é o citocromo P450. Então a gente pode, em vez de desintoxicar o fígado, intoxicar mais ainda, né? Então isso é bastante importante. E assim, eu fico à disposição de vocês para a gente trocar conhecimentos, trocar ideias. Eu tenho meu Instagram, que o pessoal costuma me chamar por ali, é @anaprade. Vocês podem me procurar lá, que eu, assim, se eu não respondo na hora, eu respondo todo mundo, né? Então, eu me coloco à disposição para a gente construir juntos, né, esse tratamento, construir essas possibilidades. Não é um conhecimento que é meu, né, um conhecimento que é secular, milenar, que vocês viram ali, que vem da medicina persa, vem do Avicena, né, vem de tantos outros grandes ícones da medicina tradicional do nosso planeta, e todos têm que ser ouvidos, né? A gente tem aí possibilidades na medicina chinesa, na Ayurveda, na própria medicina persa. Então, são possibilidades que estão aí, a gente precisa sim colocar, aplicar e acreditar que tem contraindicações, mas também tem muita segurança, né? A gente fala de produtos aí de séculos de uso da camomila, da calêndula. A gente costuma acreditar muito naquilo que as grandes potências nos impõem, né? Essas questões de segurança de medicamentos que não são nada seguros, né? Então, a gente acreditar um pouco mais na medicina tradicional, estudar, procurar estudos, e são produtos que estão aí, que pelo seu uso tradicional já apresentam a segurança, né? Sempre verificar, nós temos compêndios nacionais importantíssimos, um memento de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, o nosso formulário de fitoterápicos também traz informações preciosas, as monografias de plantas medicinais do Ministério da Saúde. Então, material nós só temos que aprender a consultá-los. Acho que é isso. E muito obrigada, né, pela possibilidade, e desculpa, assim, tanto conteúdo, mas é que realmente o assunto é farto, né? É farto e não é, né? Assim, tem muita coisa para falar e, ao mesmo tempo, é difícil a gente encontrar um termo aí para falar sobre a anosmia. Mas acho que é isso aí, pessoal. Queria agradecer a equipe do Telesaúde, todos muito queridos. Muito obrigada pela atenção de vocês. É um prazer estar aqui contribuindo.